Olá, eu sou Carol, vocês estão no Reparável e hoje nós vamos conversar sobre as leituras que eu fiz no mês de agosto. Agosto não foi um mês muito produtivo, igual aos, sei lá, tipo os últimos 3 meses, mas eu já esperava que fosse assim. Eu já estava contando com essa queda, tá bem difícil assim a rotina por aqui e tem dias que simplesmente não dava para ler, principalmente por causa do lançamento de Improváveis, que é uma coisa que está me exigido muito de tempo para estar divulgando o livro, para estar atendendo as pessoas que leram o livro, para estar enviando o marcador para quem leu o livro, para quem fez a avaliação do livro na Amazon, enfim. Tá me tomando muito tempo esse mês, mas eu sabia que ia ser assim, que ia dar uma queda na leitura. Mas aí eu trouxe para vocês os livros que eu li em agosto, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Eu comecei o mês lendo Caraval, eu não sei se a pronúncia do livro é exatamente essa, que foi um livro que eu esperei pra caramba para chegar. Eu acabei comprando esse livro, eu acho que na pré-venda, só que assim, tipo, eu comprei faltando uma semana para o livro lançar, o livro atrasou o lançamento, acabou demorando muito mais do que deveria, e eu fiquei cobrando para a editora, cobrando para a livraria que eu tinha comprado o livro, e o livro não chegava. Então quando ele chegou, já tinha passado aquela vontade que eu tava de ler. E eu fui encostando, acabei pegando no começo, né, de agosto para poder ler. E assim, é uma fantasia, vai contar sobre este lugar onde se realiza esse jogo que eles chamam de Caraval, eu não sei como é que é a pronúncia, e dessas duas irmãs que vão acabar indo para esse jogo meio sem querer e participando dele de modo diferente uma da outra. Elas são muito diferentes uma da outra e a participação delas na história é bem diferente. E sobre esse pirata que leva essas irmãs até essa ilha onde acontecem esses jogos e onde é que ele entra na história, onde é que ele se entrosa ali com essas duas meninas. Eu gosto da ideia desse livro e eu gosto das personagens desse livro, mas eu não gosto do desenvolvimento que a autora dá. Ela começa até que bem, ela cria uma curiosidade no leitor em relação a esse Caraval, né, a esse lugar. Isso prende você na história, né? Só que quando as meninas estão dentro desse jogo, de início é interessante, porque ele joga ali uma situação, ela joga uma situação que uma das irmãs precisa resolver, né? Precisa dar um jeito. E até ali estava interessante, o entrosamento dos personagens até ali estava interessante, mas chega um momento que ela coloca muita coisa dentro do livro, não fecha nenhuma delas como deveria e o livro fica com vários pontos em aberto. O livro é uma série pela forma como ele termina aqui, pelo menos eu acredito que seja, o jeito que ele termina dá a entender que ele tem uma continuação, mas ainda assim não explica, o fato de ter uma continuação não explica porque o livro é tão inacabado, porque ele tem tantos aspectos inacabados, ele tem muitos aspectos inacabados. Tem um visual muito incrível, assim, se você tiver uma imaginação fértil como a minha, né, de criar a ambientação do livro, ele tem um visual de fato muito incrível, mas pedia mais, sabe? Quando o livro poderia ser muito melhor, é o que eu achei aqui. Gosto muito da protagonista, eu acho que a autora começa entregando uma protagonista também muito interessante, muito firme com o que ela quer, não é uma protagonista maleável, de início não é uma protagonista maleável com as coisas, mas isso também muda, ela vai começando a se quebrar um pouco e eu acho que ela começa com um temperamento muito firme para deixar se quebrar muito rápido e por pouco motivo, tá entendendo? Então assim, ficaram vários pontos em aberto, esse aqui já tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu esperava mais disso aqui. Aí eu li o Minha Lady Jane, que é esse livro que foi escrito por 6 mãos, né, por 3 autores diferentes, e eu acho que provavelmente essa foi a minha primeira experiência com livros desse estilo, escrito por tantas pessoas, e eu achei que isso fosse dar merda, dar ruim, como diz o povo, mas não deu ruim. O livro é muito bacana mesmo, muito divertido, ele tem como é que eu posso dizer, umas entradas assim das autoras dentro da história, sabe? Tipo assim, você tá lendo o livro, daqui a pouco a autora uma das autoras para e vai dizer: caro leitor, se você pensa isso, você tá enganado, porque isso, aquilo assado. E assim, essas entradas dela são fantásticas, e são por coisas que você faz, caramba, filha, ela parou um livro a falar sobre corda, sabe? E isso poderia causar uma impaciência no leitor, mas não, ficou muito genial dentro da história, porque são muito engraçadas essas entradas. E assim, elas dão uma misturada de contextos históricos, de fatos históricos reais, com a fantasia que elas criam aqui, né, que vai contar a história dessa Lady Jane Grey, quando o filho do rei Henrique, o Henrique VIII, aquele Henrique famoso tudo, né, o Henrique VIII, quando ele morre, ele só deixou um herdeiro homem, que é o rei Eduardo, que na época era uma criança.
E quando esse rei Eduardo morre, ele morre muito cedo na história, que eu digo a história verídica, tá, gente? É coroada a rainha essa Jane Grey, mas ela fica no reinado, né, por pouquíssimo tempo, porque logo depois a Maria, que é a irmã mais velha do Eduardo, toma o trono para ela. Então assim, aquelas brigas de poder, né, que a gente já assistiu muito em seriados históricos e afins. Até que Elizabeth consegue o trono depois de muito tempo, que é a rainha mais famosa, provavelmente, da Inglaterra, que é a Elizabeth, eu acho que é a primeira. E, enfim, aí elas pegam esses fatos históricos e criam uma fantasia que eles estão representados aqui da maneira delas com uma fantasia de fundo muito interessante, que são esses edijanos, não sei se é assim pronuncia, que são esses seres metamorfos, essas pessoas metamorfas que elas se transformam em animais. Gente, isso é muito engraçado aqui dentro da história, tem momentos muito divertidos. É um romance bem bobinho, assim, a parte de romance mesmo, sabe, gente? É bem bobo. E não esperem grandes suspiros de cenas tórridas, é bem leve mesmo, então assim, eu indico até para adolescentes, porque realmente é muito divertido até para adolescentes. E o ponto forte daqui, com certeza, é essa parte do contexto histórico, é como elas conseguiram cruzar a parte da fantasia com a parte histórica e ter ficado assim, fenomenal. Também já tem resenha desse aqui lá no blog. A Maldição de Hollow, que é esse segundo livro dessa série da trilogia da Sina dos Sete, da Nora Roberts. Não sou grande, né, assim, amada, eu não amo tanto a Nora Roberts, mas eu já li muitos livros dela, eu já comentei até aqui em um vídeo que eu fiz no Veda. E eu gosto dessa série, provavelmente essa é a série da Nora que eu mais gosto entre todos os livros que eu li dela, mas não por causa do romance, que é o ponto forte da autora, né, o ponto que todo mundo conhece a Nora, mas por causa da fantasia, do terror. Eu coloquei na resenha do primeiro, eu não sei se eu comentei aqui em vídeo com vocês, mas o primeiro livro me causa uma sensação muito It, sabe? O It do Stephen King, muito Stranger Things, muito essa sensação de criança se metendo em encrencas tenebrosas, enfim, e a repercussão que se dá mais lá na frente. E aí tem uma situação semelhante, né, no primeiro livro dessa série, que se repete aqui. Claro que cada livro dessa trilogia vai focar um casal diferente, mas o forte dessa série não é o romance, não são, para mim, não são os casais, são as coisas de terror que acontecem nessa cidade. Enfim, para mim, até hoje, a melhor série da Nora que eu li foi essa aqui, e não por causa dos romances, mas por causa da fantasia. E o último livro que eu li no mês foi A Louca, da Chloe Esposito, que saiu pela Globo, esse livrinho aqui, que assim, eu me identifiquei em demasia com essa protagonista. Ela é sarcástica, ela é louca, de fato, ela tem pensamentos muito semelhantes ao meu, muito depressivos, assim, e são depressivos de uma maneira que não são deprimentes, não sei se vocês conseguem entender isso, eles são para baixo os pensamentos, mas ela passa eles de uma forma muito leve, muito engraçada, muito sarcástica mesmo, sabe? Aquele sarcasmo que chega a ser engraçado, que você gosta do personagem por conta do sarcasmo. Pois bem, é essa protagonista. Eu gostei demais desse livro. Eu gostei, a primeira parte dele, né, que quando você está ali se ambientando na história é meio lenta, mas depois que a gente começa a entender a situação dessas duas irmãs gêmeas e o que acontece com elas, você começa a se afeiçoar, entendeu? A história, querer saber mais, até porque essa irmã louca começa a fazer muitas loucuras. E, então, sim, o livro é genial. Até a metade dele realmente é lento, é uma introdução, é para você conhecer essas duas irmãs gêmeas, o motivo que fez com que elas brigassem no passado. E é muito realista, gente. Existem cenas, passagens de cenas aqui que eu acho que eu nunca li em livro nenhum, em relação à parte sexual mesmo, sabe? E sobre o que uma irmã, e essa coisa de que uma irmã, porque é gêmea, não necessariamente tem que amar a outra, sabe? Muito pelo contrário. E assim, é bem tenso, tem cenas bem tensas aqui no livro, mas foi um livro que eu amei de cabo a rabo até as partes lentas. Então, pessoal, foi isso aí. Foram esses 4 livrinhos que eu li no mês. Tem 2 em andamento no Kindle, que estão mais assim, que são os 2 que eu estou pegando mais. Mas eu não terminei ainda esse mês, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar em setembro, por conta da minha pilha de coisas que eu preciso ler em setembro. Mas foram esses 4 livros, e de modo geral, foram 4 livros bem legais. Comenta aqui no vídeo se vocês leram algum desses livros ou se vocês têm vontade de ler alguns desses 4 livros. Não esqueça de curtir o vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que lança por aqui, ok? Beijos e até a próxima.